Bom, gente, então, muito boa noite. Sejam todos e todas muito bem-vindas mais uma vez à nossa reunião do nosso maravilhoso grupo de pesquisa Comunicação e HQ. E hoje temos mais um convidado, uma convidada maravilhosa. Colega das antigas, né, doutora Ana? Agora a doutora Ana, né? Não, ainda não sou doutora, quase. Falta Quase, um pouquinho. Né? Hoje temos uma convidada incrível para esse bate-papo. E eu espero que realmente seja um bate-papo, viu, galera aqui do grupo, conversar com a nossa convidada. Então, gente, o tema, ou melhor, o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre transmídia. Conceito relativamente complexo, cheio de modalidades críticas e que casa como uma luva para o nosso grupo de pesquisa em HQ, cultura, pop, enfim. Por isso, hoje, a gente traz aqui a Ana Carolina, que é jornalista, e que estuda a questão da transmídia no doutorado. E a Carolina, inclusive, que eu me lembro bem, tinha um projeto que eu gostava muito. Eu era fã de carteirinha, que era o Clique. Eu cheguei a participar umas 2 vezes, não foi? Foi, Ana? Acho que foi 2 ou 3 vezes. Umas 2 ou 3 vezes. Eu era fã de carteirinha do projeto. Um projeto audiovisual. Ela, se eu não me engano, o professor Anderson também participava do projeto. Sim, era eu e o Anderson que tínhamos, né, o projeto. Isso. E realmente tinha uma proposta, até então, para a época, extremamente inovadora, construindo um espaço de discussão e produção do audiovisual paraense, que inclusive é a área de discussão da Ana Carolina. Então, Ana, eu queria te dar as boas-vindas ao nosso grupo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E, por gentileza, faça agora o seu show. Beleza. Eu vou, então, compartilhar a tela aqui com vocês. Me falem se estiver aparecendo direitinho aí. Tá aparecendo? Vocês estão vendo? Tá sim. Tá, beleza, então. Gente, então assim, eu fiz uma apresentação bem curtinha, mais para eu explicar para vocês onde se situa a minha pesquisa, o que eu tenho pesquisado, qual que foi um pouco da minha trajetória, porque isso se reflete nos meus interesses em relação à pesquisa, e apontar para vocês alguns caminhos, né, de pesquisa que eu tenho percebido, principalmente em relação a esse assunto de dinâmica transmídia, né? Então, primeiro, oi, né? Sou a Ana, prazer. Como o Dixon comentou, eu sou jornalista, eu sou formada pela UNAMA, então sou paraense, né? E depois de uns 2 anos, depois de formada, eu mudei para Belo Horizonte, estou morando aqui há 6 anos já. Fiz meu mestrado em comunicação pela PUC Minas, e hoje estou fazendo meu doutorado, já estou na reta final aí dele. E o meu doutorado ele é em cotutela com a Universidade Federal de Minas Gerais e a Yoshop University. Se vocês tiverem curiosidade para saber o que é cotutela, depois eu posso explicar para vocês, eu posso tirar um tempinho para explicar para vocês. Não sei se, acredito que alguns aqui tenham interesse em seguir carreira acadêmica, pode ser interessante saber dessa possibilidade. Eu sou professora em comunicação, branding, em tendências e imersividade. Eu dou aula na PUC, na UniBH, no IGTI e na UNA, que são instituições todas daqui de Belo Horizonte. E eu pesquiso cultura pop, transmídia, consumo e espaço. Tudo junto e misturado. Então eu gosto de misturar esses assuntos
E sou super do mundo nerd também. Todos os meus objetos empíricos são dessa área. Eu vou falar um pouquinho aqui para vocês do meu TCC, da minha dissertação e da minha tese, para vocês terem um pouco de ideia do que eu ando fazendo da vida. O meu TCC, eu falei sobre experiências em Branca de Neve e Once Upon a Time. Basicamente, eu foquei a minha pesquisa na personagem Branca de Neve e os 7 anos da Branca de Neve, especificamente. E os meus focos de interesse no meu TCC foram a experiência, ou seja, como que essas histórias elas passam mensagens, como que a gente apreende essas morais, né? E como que isso foi sendo readaptado conforme o tempo foi passando e os nossos meios de comunicação também foram se alterando. Então, basicamente, aquilo que começou com uma história oral, né, que era passada de pais para filhos, de uma forma meio folclórica, isso foi se apoderado ali pela cultura pop, se transformou em animações, né? No caso aí eu falei sobre a Branca de Neve e os 7 Anões, e foi readaptado milhões de vezes, se tornando filmes, séries de TV, etc. E aí eu foquei na personagem em Once Upon a Time, numa série da ABC. Aí falei também sobre heterotopia, que é um assunto que me interessa muito. Foi a primeira vez que eu abordei espaço. E basicamente a heterotopia significa que é como se fosse um espaço suspenso. Ele está entre o espaço físico e o espaço imaginativo, porque ele existe de verdade, mas ele não segue as mesmas leis ou as mesmas diretrizes do nosso mundo real, mas ele existe, né? E aí, como exemplo, o Foucault, que esse conceito é dele, ele vai falar sobre os hospícios, vai falar sobre os bordéis, vai falar sobre as casas de prazeres, que ele chamava, né? Porque não só bordéis, mas também tipo saunas ou outros ambientes aí que são considerados intermediários por esse autor. Bom, daí eu fui para minha dissertação. Na dissertação eu falei sobre jogos vorazes. Aí eu entrei de cabeça na questão da transmídia. Bom, não sei quantos de vocês já ouviram falar sobre esse conceito, se já estudaram sobre isso, já tiveram alguma disciplina sobre esse assunto, ou algum professor já comentou sobre isso com vocês. Mas basicamente a transmídia é você criar um mundo, pode ser ficcional, pode ser um mundo mesmo relacionado ao mundo real, através de biografias, documentários, etc. E você utilizar várias mídias para você ir articulando características ou pedaços desse mundo para que ele forme ali uma imagem maior. Então, se a gente pegar como exemplo aí Star Wars, que eu acho que é um dos grandes maiores, acho que talvez seja o maior exemplo que a gente tem em termos de dimensão, porque é um universo gigante, né? E a gente pensar em todas as mídias que existem ali, articulando aquele mundo e trazendo características sobre aquele mundo que são específicas daquela mídia. Então, por exemplo, se você pega um dos livros e lê, ele vai complementar uma informação sobre aquele mundo que talvez você não tivesse conhecimento se você não lesse o livro ou se você assistisse só aos filmes. Então, o que a transmídia faz é basicamente você, entre mídias, articular uma construção de um universo amplo. E assim, os exemplos de narrativa, eles são os mais comuns, né? São os que a gente mais usa, inclusive, porque foi assim que ele foi ganhando notoriedade. A dinâmica transmídia foi ganhando notoriedade. Mas de uns tempos para cá, a gente já tem trabalhado com essa mesma lógica aplicada em outros lugares, como, por exemplo, jornalismo, publicidade, documentários, educação, política, ativismo, etc. E aí entra uma questão muito legal que eu tratei justamente na minha dissertação, que é como que essa utilização de uma lógica transmídia, ela tem feito sair, né, assim, dos mundos ficcionais e ela ali chegar no nosso mundo real, vamos dizer assim. Eu uso muito real, entre aspas, porque eu acho que é um conceito ainda extremamente mal explorado. Não porque existem poucas pessoas que falem sobre isso, porque, na verdade, existem muitas. Mas é no sentido de simplificar. Eu acho que a gente simplifica muito a noção de real. O ficcional, ele está muito atrelado ao real.
né? E ao ele estar atrelado ao real, ele vem desse real. Ele vem do real. E ele tá, essa relação que existe entre eles dois, o ficcional e o real, ainda entre aspas, eu acho que não é tão simples assim. Não é só algo que tá lá afastado e suspenso da realidade. Existe ali uma conexão entre eles. E eu justamente vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho. E agora, na minha tese, eu estou pesquisando transmídia, espaço e sustentabilidade no Magic Kingdom, que é um dos parques da Disney, é o parque mais conhecido da Disney, é aquele que tem o Castelo da Cinderela, que muitas pessoas veem fotos e tal. E aí, na minha tese, eu estou focando nos parques temáticos, então eu saí de espaços ficcionais lá na minha dissertação e entrei em espaços reais, entre aspas. Falo sobre transmídia branding, então aquele comentário que eu fiz ali, dizendo para vocês que a gente já pegou essa lógica transmídia e, né, que era muito usada nas narrativas para construir universos ficcionais narrativos e tá deslocando essa noção para outras áreas, é mais ou menos isso que eu estou fazendo na tese. Eu estou falando sobre a lógica transmídia, mas dessa vez aplicada numa lógica de marca. Então eu estou falando como que a marca Disney se situa de uma transmediática no parque temático. Então, eu não estou tão interessada nesse meu trabalho, eu não estou tão interessada em como que, sei lá, o Aladdin, a história do Aladdin é expandida no parque temático. Mas, e sim, como que a marca situa essa narrativa dentro do espaço do parque. Mais ou menos isso. Pode te interromper, pode parar um Claro, eu saí falando... Gente, a Carol deve estar me olhando ali porque ela sabe que eu falo pra caramba. Não, tocaste um ponto assim, muito legal que é interessante fazer um breve comentário sobre isso, com relação à questão da marca. O quanto realmente hoje esse cenário de talvez eu não use o termo correto, mas a perspectiva do trans-storytelling, né? A Disney, quando detém os direitos da marca Star Wars, ela traz com ela uma série ela traz com ela uma série de valores, uma série de... Tem microfone aberto. Vê quem tá, por gentileza. Tem uma série de valores, uma série de valores que eles vão construir uma nova perspectiva de visão de marca, né? E a Disney, ela acaba se reconectando com certos cenários que até então eram muito distantes da marca original, né? Então, eu acho que além da questão, não só a perspectiva só da transmídia, mas quando tu comenta sobre essa questão do espaço heterotópico, eu adorei isso, desse espaço heterotópico. Acho que a Disney ela se movimenta de uma forma realmente única e extremamente, na minha opinião, anárquica, né? Como é que tu vê isso? Olha, tem uma série de coisas aí que atravessam isso, né? Eu acho que a primeira que é preciso levar em conta é que hoje a Disney detém eu não vou dizer que é um monopólio, porque não chega a ser um monopólio, mas é um encaminhamento para um monopólio, sabe? Eles têm adquirido cada vez mais marcas, eles têm adquirido cada vez mais produtos da cultura pop, e todos esses produtos que eles têm adquirido são universos complexos, assim. Se você pegar o Star Wars, ele já tem uma mitologia, ele já tem um ethos todo montado, ele já tem um topos todo montado, ou seja, ele já tem uma estrutura física, social, ética, moral, etc., envolvida ali. E o que a Disney faz, na verdade, ela retoma esses universos e ela dá uma cara contemporânea. Uma cara contemporânea no sentido de, olha, vamos continuar explorando isso aqui, ainda tem como, sabe, tipo, ainda tem como tirar mais leite disso aqui. Então a gente continua, a gente faz mais e tal. Mas assim, eu sou a primeira pessoa a ser fã da Disney, eu sou muito fã da Disney, não é à toa que
que eu trabalho com a Disney, né? Eu sou guia da Disney, mas eu tenho uma série de ressalvas em relação a como que eles fazem o trato dessas histórias, porque é tudo muito pasteurizado, sabe? Existe um viés muito forte de valores de marca da Disney que, independente da marca que elas adquirem, elas inserem na marca. Então, se a gente pensa no viés Disney de romance, de família, de amizade, isso de alguma forma vai reverberar nessas marcas secundárias que eles foram comprando. E de alguma maneira isso vai impactar em como essas histórias vão ser contadas. Então eu tenho, assim, eu tenho essa visão, sabe? Então eles vão ordenhar essa vaca até ela ficar magra, entendeu? E depois que ela ficar magra, eles vão abater e vão vender a carne. Então eles vão tirar até o osso do que eles puderem dessas marcas que eles compraram. Então eu acho que isso a gente não pode esquecer, entendeu? Eu acho que tem que levar isso em conta também. Não dá para esquecer. Eu acho que é legal que eles retomem essas marcas. Na minha tese eu falo sobre memória e nostalgia, que é uma das minhas argumentações do porquê que esses espaços fazem tanto sucesso e porquê que essas obras que ficam retornando ao passado de alguma maneira, né, ao passado nostálgico, porque é o passado que a gente, como quando era criança, assistia, consumia, etc., é justamente por causa desse viés nostálgico que tem nesses materiais aí. Mas aqui, só complementando, então, eu falo sobre essas questões e sobre imersividade física também, que é uma coisa um pouco diferente da que eu trabalhei na minha dissertação. Porque na dissertação eu trabalhei sobre imersividade de realidade aumentada. Então, tá sendo uma situação bem legal, bem interessante para mim, que é tratar de dois tipos de imersividades diferentes. Imersividade, inclusive, é um assunto que tem me interessado particularmente muito, porque é uma das... Vou usar outra palavra que eu não gosto muito, mas assim, eu vou usar do mesmo jeito, que é uma das tendências que a gente está vendo hoje, tanto na área do mercado quanto na academia, que é a gente entender essas imersividades, como que elas se relacionam e como que elas dão diferentes resultados de acordo com o que você articula, com as mídias que você está articulando. E alguém comentou aqui do parque do Super Nintendo, que também é uma outra coisa que, assim, eu não sei se vocês já viram vídeos sobre isso e tal, mas eles... É mais um parque temático com características da Disney. A Disney realmente ela tem uma... na minha tese eu chamo de Disneytização, que é diferente de Disneyficar. Disneyficar é um termo que eles usam para as narrativas da Disney, que é você pegar uma história e tornar ela no padrão Disney. Isso é você Disneyficar alguma coisa. E já você Disneytizar é basicamente você pegar o que eles criaram em termos de padrão de serviço, de venda de experiência, de comércio de itens, de merchandising, de produtos, etc., e você aplicar isso em outros contextos. Então, a gente tem parques temáticos também, né, que seguem essa linha, mas a gente tem hotéis, museus, concertos de música, festivais de música, até shoppings, restaurantes, etc. Eles todos usam esse mesmo aparato que foi... Não é que foi criado pela Disney, mas a Disney ela criou um padrão. Então ela criou uma série de padrões que são ali aplicados em outros contextos. É uma espécie de parque tematização das nossas relações. Então a gente está numa situação hoje que é chamada de a economia da experiência, onde a gente deixa de adquirir serviços e bens para a gente adquirir experiências, né? E isso tem ficado cada vez mais forte, porque até quando a gente vai consumir bens e serviços,
a gente assume que a gente quer ter algum tipo de experiência com esses bens e serviços. Não é à toa que cada vez mais a gente tem visto, por exemplo, restaurantes que vendem produtos, vendem comidas, né? E que essas comidas são tematizadas. Então, na verdade, eles estão ali vendendo, sei lá, eles vão vender um suco de amora com morango. Mas, na verdade, é um suco de amora com morango que eles colocam um corante azul e vendem num tubo de ensaio. Para dizer que é uma coisa relacionada, sei lá, Breaking Bad. Então, esse tipo de movimento é um movimento que a gente tem observado com muita força na contemporaneidade, justamente porque a geração que está hoje, a nossa, né, geração que está hoje consumindo, é a geração que tem consumido bens pensando no tipo de experiência que ela vai levar para a vida dela. Deixa eu ver que alguém comentou alguma coisa. Inclusive, Ana, nesse sentido, minha geração, né? Geração que cresceu muito nesse mercado construído por Star Wars e toda a linha cinematográfica americana, eu e minha digníssima esposa, inclusive, nosso sonho é nossa lua de mel dentro da Falcon Millennium, no novo parque temático da Disney, né? Então, quando a gente fala de experiência, a gente coloca, além das experiências, os valores estão entranhados nesse novo cenário, né? O Philip Kotler, ele é muito específico quando ele estabelece que agora essa relação de marca, ela é uma relação que principalmente se pauta por esses construtos que estão no nível que ele vai chamar de marketing humanizado, né? Marketing que se propõe a olhar com uma visão mais relacional do consumidor, né? O marketing de afeto, né? O marketing humanizado, o marketing de afeição, capital afetivo, enfim, esses vários nomes, né, que a gente tem utilizado para falar sobre isso, ele tá alinhado hoje com o branding. São duas coisas diferentes, mas que têm atuado juntas, né? O branding é como que a marca se constrói como marca. Então, são todos os elementos ali dela, cultura, valores, ética, mensagem, como que ela quer ser reconhecida pelo público e tal. Então, isso é o branding. O marketing, ele já é voltado a ações para fazer esse branding se tornar real. Então, ele já vai estar ali, vamos dizer assim, motivado por questões de venda, de compra, de gerenciamento de clientes e tal. Então, ele já tem um viés um pouco... Eu brinco que o marketing ele é entre a comunicação e a administração. O branding, ele é entre a relações públicas e a publicidade. Ele fica ali entre aquelas duas coisas. E hoje o que a gente está vendo é um e o outro atuando juntos e de algumas vezes, inclusive, se indissociando, justamente porque o marketing, ele hoje vai ter um propósito muito mais ligado em reafirmar o branding ou vender mercadoria, vender o que quer que seja. No fundo, todo mundo quer vender, lógico, mas ele usa ali o desenho do branding para fazer essa venda. E normalmente o desenho do branding, por ele passar por questões de valores, cultura da marca, DNA da marca, como que a marca se posiciona, mensagem, etc., ele vai ser mais humanizado. E essa lógica da economia da experiência, que é justamente pautada em você levar algo daquilo que você vivenciou, levar alguma coisa para a sua vida, o que ele faz? Ele pega e se relaciona com os valores das marcas. Então, quando a gente está consumindo experiência, na verdade, o que a gente está interessado e o que faz a gente se relacionar com uma marca e não com outra são os valores dela, que de alguma forma estão alinhados com os valores que a gente tem como seres humanos. Então, quando você me conta que você e a Carol estão querendo passar a lua de mel na Millennium Falcon, na Disney, me faz entender que os valores que são intrínsecos ali do Star Wars
de alguma forma, falam com vocês em termos pessoais, identitários. Vocês se identificam como fãs daquele universo, e por vocês se identificarem como fãs daquele universo, aquilo de alguma forma edificou ou cimentou ou se alimentou dentro do relacionamento de vocês. E aí isso é economia da experiência. É assim que a economia da experiência ganha dinheiro. Muito. E muito, né? Eu acho que é o Raul que tá com Bartolomé. É o Raul, né? Raul, para com isso. É que o Raul ele tá travando um texto bem interessante aqui, crítico, inclusive, em relação à questão do valor. Uhum. E tem um autor que ajuda bastante a gente pensar essa crítica que o Raul está fazendo aqui, que é o Bauman, né? Uhum. O Bauman, ele em determinado momento, ele vai fazer uma dinâmica de análise sobre a questão do consumo e a questão do consumismo. Isso. Que, na visão dele, que eu particularmente acho extremamente pertinente, acaba que nós não temos como conceber a nossa realidade fora desse cenário que é esse, vamos lá, que é essa perspectiva mais capitalista, que tem o mercado e tal. Então, o Bauman vai ser um dos primeiros, inclusive, a pensar, não o primeiro a usar, mas o primeiro a conotar a questão do consumo consciente, né? O consumo que parte para novas perspectivas. Inclusive, aí o Raul faz uma crítica bem interessante aqui, a questão de se pensar, né, a ideia que ele colocou aqui, eu achei bem interessante. A ânsia de agregar valor. A ânsia de agregar valor acaba sendo mais do que o valor em si. Que é justamente a crítica, né, que o Bauman faz, e ele dá o nome para isso de consumismo. Uma vez que a gente, inclusive a comunicação como um todo, os profissionais da área da comunicação e todos os envolvidos aí, design, marketing, moda, e vai embora, galera aí, tem uma certa obrigação naquela ideia de educar para o consumo. Sim. Né? E pela tua fala, eu vejo isso com muito interesse, inclusive, aqui para o nosso grupo, principalmente porque esse cenário do consumo da informação do mercado nerd, ele parte, logicamente, para esse debate. Que valor é esse? Né? É um valor descartável? É um valor que não agrega nada? É um valor puramente consumista? É um valor que desloca só por entretenimento, como a crítica que o Raul está fazendo aqui? E eu acho que esse teu debate, viu, Ana, ele vai, pelo menos pelo estar comentando a respeito do teu trabalho, ele vai muito por aí. Eu acho muito legal essa visão que tu está dando aqui para a gente. Sim. Eu acredito sim que a gente como profissionais da comunicação, a gente tem obrigação do que a gente chama de communication literacy, né? Que seria basicamente a educação da comunicação. Só que fazer isso não é só a gente ensinar o outro a fazer fact-check ou a tratar de como usar as redes sociais digitais ou como aplicar determinadas técnicas em determinadas mídias, mas passa por a gente entender o processo no qual a gente está inserido quando a gente está falando de produtos da cultura pop. Eu vou até aproveitar e passar aqui para o próximo slide, porque eu acho que é isso, assim. Eu coloquei aqui o que é pesquisar a cultura pop. Basicamente, a cultura pop pesquisar isso é você centrar os seus objetos de pesquisa, né, em itens que são populares e relevantes no mainstream. O que é o mainstream? É o que é popular, é o que é blockbuster, o que as pessoas estão consumindo mesmo, entendeu? Então, série da Netflix, são filmes que ganharam milhões de bilheteria, você focar em séries literárias e coisas que de alguma forma ganharam muita notoriedade no mainstream, ou seja, no meio daquela
no meio da galera mesmo, entendeu? As séries são... Pera lá, que alguém... continuam comentando aqui. A crise... Aham. Nossa, legal isso que você falou. É Raul, né? Raul, bacana isso que você falou. Eu tô justamente trabalhando com um dos conceitos meus de experiência que eu trabalho que eu trabalhei no meu TCC e retomo hoje na minha tese, justamente a ideia do Benjamin, né? De o declínio da experiência. E o que eu concordo com ele é que não é que a experiência ela acabe, mas ela muda de forma, e quando ela muda de forma, algo se perde nesse caminho. Porque as relações sociais que articulam essas experiências, elas estão diferentes. Então, se antes a gente se reunia com os nossos pais, avós, etc., e eles contavam as histórias e a gente tinha ali uma comunhão social e criava-se uma experiência coletiva, hoje as nossas experiências elas são muito mais individualizadas, no sentido de que nós somos os senhores daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente compra, etc. Então, ao fazer isso, a experiência que a gente tem em relação a um produto, ela é única para nós. Ok, porém, quando a gente vai para o mainstream, né, que é justamente esse mundo de coisas muito parecidas entre si e que são, né, da galera, que todo mundo consome, ou pelo menos grande parte das pessoas consomem, a gente começa a perceber que, sim, elas são individualizadas no consumo. A gente que consome do jeito que a gente quer. Porém, o conteúdo e como elas se estruturam carregam algumas características muito específicas entre si e que trazem, inclusive, algumas visões bastante questionáveis sobre certas coisas. E que é nosso papel, aí voltando a essa questão da communication literacy, é o nosso papel entender aonde que elas estão falando. Então, a história de tá vindo de onde essa mensagem que eu tô consumindo. Eu acho que cada vez mais a gente precisa pensar nisso quando a gente está pesquisando cultura pop. Então, eu participo de uma revista discente como avaliadora do pessoal da graduação de uma revista do Rio de Janeiro, e um dos artigos que eu avaliei esse ano foi um artigo sobre Dear White People, que é uma série da Netflix, Cara Gente Branca, se não me engano, que eles atualizaram, eles traduziram. E a menina, eu acredito, porque na verdade era um texto sem autor, sem autoria, né? Mas algumas vezes a pessoa usou verbos no feminino. Então eu imagino que seja uma autora ou umas autoras. E elas estavam super encantadas com Cara Gente Branca. Então elas falam da série como se fosse uma série transgressora, como se fosse uma série que estivesse saindo, rompendo uma bolha, saindo de um... né? E nossa, produzida pela Netflix. Então, né, uma coisa assim super incrível, a Netflix está se posicionando e tal, e parará. E numa das coisas que eu comentei na revisão, que eu pedi para ela refletir melhor e adicionar isso ao artigo, foi tipo assim, até que ponto a Netflix se posicionar nesse sentido de vamos fazer uma série falando sobre a questão do racismo, falando sobre a questão de como, né, que esse grupo de jovens dentro de uma universidade de elite se posiciona em relação ao que eles passam ali dentro e tudo mais. Até que ponto a decisão da empresa, porque é uma empresa, a decisão da empresa de fazer e investir em uma série dessa natureza, ela é realmente algo transgressor, ela é realmente algo que precisa ser entendido dessa forma, ou ela é uma decisão comercial baseada nas discussões que estão acontecendo no mundo. Porque se for a segunda, foi uma decisão comercial. Porque aí a gente não está comentando da qualidade da série, se é uma série boa ou uma série ruim. Não é esse o caso. O que a gente está pensando é no que está por trás desse mercado, porque é um mercado.
Então, isso é uma outra característica que é importante quando a gente está pesquisando cultura pop. É não desatrelar a existência de um mercado. E é o mercado capitalista que faz isso girar, que faz isso funcionar. Então, assim, são histórias incríveis, né? Se a gente pensar na ideologia, nos ideais, na cultura que tem por trás desses elementos, na base delas, no que elas estão passando como mensagem, nós podemos apontar coisas incríveis. Isso é fato, mas a gente não pode desatrelar uma coisa da outra. Existe um mercado, existe toda uma roldana ali que faz o negócio girar. E aí entra uma coisa também que é muito interessante, que pesquisar cultura pop aponta pra gente os comportamentos e as tendências sociais. Então, como as pessoas estão se comportando no mundo, o que elas estão consumindo, como elas estão viajando, o que elas decidem fazer ou não, para onde elas decidem investir o dinheiro delas, etc. Isso tudo está relacionado à cultura pop de uma forma muito próxima. Então, além de tudo isso, quando a gente se debruça sobre esse elemento, sobre esse tipo de objeto, a gente consegue ter uma leitura social muito interessante. Agora, existe um porém, que ainda é uma questão dentro da academia, né? Fazer textos acadêmicos, que é que, diferente de se você for falar sobre política, economia, coisas que são consideradas mais sérias, quando você fala de cultura pop, de alguma forma, você vai precisar de mais respaldo naquilo que você está falando. Isso é uma questão, eu já estou pesquisando isso desde 2012. Na verdade, em 2011, eu comecei a pesquisar a cultura pop. Foi justamente o ano de criação do Clique. E nessa época, eu era monitora na faculdade e eu estava querendo começar a publicar porque eu queria entrar no mestrado. E justamente nesse período foi quando eu comecei a perceber o quanto que a academia ainda tem uma certa resistência com objetos da cultura pop, de análise. A não ser que eles tenham uma proposta mais séria, ou que eles tenham uma proposta mais transgressora, vamos usar essa palavra. É sempre um pouco mais complicado você chegar com um objeto como, por exemplo, eu vim aqui e vou pesquisar Disney, na perspectiva do parque temático, e eu preciso ter umas 50 referências bibliográficas grandes me apoiando para eu chegar, por exemplo, num congresso e não levar porrada. Alguém mandou uma mensagem aqui. Sex Education, com uma temática super pertinente sobre educação sexual para adolescentes, aborda a questão do assédio. E aí, Minones, acho que é assim que escreve, veio com uma publicidade com imagens que sexualizavam as atrizes de 11 anos, mais ou menos, falando somente da publicidade, porque não vi o filme. Eu acho que eu sei qual é. Eu acho que eu sei qual é esse filme. É um que umas meninas são dançarinas, não é isso? Acho que é. Então, foi uma situação complicada. Eu não conheço direito esse mesmo. Eu não conheço muito toda a discussão. Eu realmente vi também algo relativo a isso. Sex Education é maravilhoso, tem um roteiro incrível, os personagens são maravilhosos, a história é sensacional. E tipo assim, é uma série que é aquilo que eu falei, a qualidade dela é inquestionável. Mas existe uma coisa por trás, né? Existe uma decisão mercadológica por trás, né? Que envolve uma série de outras coisas que a gente precisa sempre estar atento a. E só para finalizar, nessa apresentação, para a gente entrar em outras coisas, outras conversas que vocês talvez queiram que eu entre mais ou me aprofunde e tal, eu trouxe 4 tendências, de pesquisas e de abordagens que a gente tem visto em relação à cultura pop. A primeira delas é essa ideia de mundos sem fronteiras, né? Que são as conexões que existem entre mundos secundários e mundos primários, entendendo eles numa relação e não em um desatrelamento. Então, é basicamente você assumir que ficção e realidade, novamente realidade aqui entre aspas,
que ficção e realidade são uma coisa só. O que a gente percebe é que, na verdade, é possível a gente aprender de um através do outro, né? E que, por isso, a gente consegue fazer uma análise dessa relação, de como que uma coisa está influenciando na outra. É muito interessante a gente começar a olhar para como isso se reverbera em outras coisas, como, por exemplo, o consumo, o posicionamento do mercado, como o mercado está se arrumando para atender uma demanda social. Eu falo disso para vocês, por exemplo, eu vou usar aqui o exemplo da Disney porque é o que eu estou estudando agora com mais intensidade. As últimas, sei lá, 3 princesas da Disney são princesas que são relacionadas a minorias. Minorias que não tinham sido representadas ainda e tal. Então, ao fazer isso, eles quebram com um estigma de princesa que existiria, né? Mas eles não perdem a franquia. Eles não perdem a franquia Princesas da Disney. Eles continuam produzindo personagens protagonistas femininas que podem ser depois adicionadas a uma série de merchandisings, né? E que vão ser vendidos ali bonitinhos, lindos, fofíssimos e caríssimos também às vezes. Mas como que isso é um reflexo social? Simplesmente porque as pessoas estão clamando por representatividade. As pessoas querem se ver, elas querem que elas sejam representadas de alguma forma. Então, quando eles pegam ali e criam a Moana, que é uma princesa da Polinésia, ou quando eles pegam ali a Raya, que já é uma princesa do Oriente, ou quando eles pegam e fazem um live action de Mulan, que é uma princesa oriental, chinesa, basicamente o que eles estão dizendo estamos fazendo representatividade aqui, galera. Valeu? Então, isso é um reflexo do mundo secundário que eles estão criando em relação ao mundo primário. Outra tendência que a gente tem visto muito são os estudos de engajamento, que é basicamente a gente entender o comportamento das pessoas em relação ao que elas consomem. Opa, alguém levantou a mão aí. Eu levantei. Eu posso fazer... assim, vai ser uma pergunta um pouco interdisciplinar, porque... essa não é muito a minha área, mas se eu entendi direito, eu posso dialogar com a minha área. Por exemplo, a transmídia, tipo, o conceito da transmídia em si, ela seria outras mídias para poder nutrir uma mídia principal, uma marca principal? Antes se achava que era assim. Hoje a gente tem outra concepção de transmídia. Antes a gente achava que a gente precisava ter o que a gente chama de uma nave-mãe, que é uma cabeça da dinâmica transmídia. Que aí todas as mídias iriam se reportar a essa mídia central. Então, basicamente, seria você ter ali Harry Potter e você ter os livros. Os livros seriam a mídia central. E aí, as outras coisas que foram criadas, meio que de alguma forma dialogariam ou levariam você para aquela mídia central. Isso tem caído por terra porque, na verdade, o que a gente tem percebido é que cada mídia ela tem que ser interdependente. Então, o que isso significa? Que ela tem que ter uma ligação, sim, com outras coisas, mas ela tem que conseguir se manter sozinha, porque senão ela não é atrativa. Se você tem que fazer o seu usuário sair de uma mídia para outra, para ele ter uma determinada informação, você vai perder retenção. Você vai perder aquela... sempre vai ter um público que não vai ficar retido, que não vai continuar a jornada. Então, para isso, você tem que sempre pensar em como que essas mídias elas podem se sustentar sozinhas, mas ao mesmo tempo fazer parte do mundo. Então aí a gente começou a conversar dentro de uma lógica de transmídia muito mais em você construir um mundo e aí você utilizar as mídias para você dar para o seu público perspectivas desse mesmo mundo do que você criar uma história que se desloca por essas mídias. Então, vou te dar um exemplo. Quando a gente tem ali o universo do Star Wars. Se você só assiste os filmes e não lê os livros, não lê os manuais, não consome os produtos e tal, você não tá perdendo nada. Você não perde nada. Você entende a história, você conhece o mundo ali e tal. Agora, se você tem vontade de conhecer mais aquele mundo, aí você vai para uma outra mídia.
que não é mais considerada mídia secundária. É só uma outra mídia, uma outra perspectiva daquele mesmo mundo. E aí você vai ler os livros. Então você vai ter um conhecimento a mais do mundo. Não necessariamente daquela história que você assistiu nos filmes. Ele pode trazer mais informações da história do filme? Pode. Porém, o foco dele é aumentar o mundo. Não aumentar aquela narrativa específica. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Agora, o diálogo que eu queria fazer é porque eu sou profissional da área de saúde. Eu faço biomedicina. E o que eu pensei foi, por exemplo, redes sociais, elas podem incrementar a transmídia, principalmente com seus memes, com as informações que eles podem passar, às vezes só com piadas, mas de qualquer jeito são informações. Então, o que eu estou pensando não é de um universo fictício, como os Harry Potter ou Star Wars. É do nosso universo. É Sim. principalmente a vacinação. O que aconteceu com a vacinação? Do nada, todo mundo virou expert em vacina. Virou expert em marcas. As vacinas viraram marcas a partir de agora. Tem as 3 marcas principais e como as mídias sociais fizeram para ajudar a divulgação de como elas funcionam e quais são os efeitos adversos. Tipo, hoje em dia todo mundo sabe que, por exemplo, a AstraZeneca é a vacina é a vacina mais forte, entre aspas. É a vacina que mais causa efeitos adversos. E isso acontece muito por causa das redes sociais. As minhas redes sociais, por exemplo, estão cheias de memes sobre como a AstraZeneca é uma vacina muito forte. Então, eu imaginei isso nesse contexto de transmídia, porque se tratando desse universo de vacinas criadas do nosso mundo real, as redes sociais estão complementando o conhecimento da população sobre as vacinas. Sim. Sim, perfeito. Seu pensamento está certíssimo, é isso mesmo. A grande questão aí só é a gente pensar na lógica da transmídia, né, aplicada nesses outros contextos. Então, quando você pensa, igual como você falou, nas vacinas como sendo universos à parte, né, elas sendo o próprio mundo delas, e como as mídias elas estão auxiliando ela a construir essa ideia, né, o que é a AstraZeneca? A construção que a gente tem hoje da AstraZeneca, ela é uma conjunção de informações que a gente foi pegando em várias mídias, não só plataformas, mas mídias de modo geral, né? Tem uma diferença entre essas duas terminologias, que basicamente a mídia não é necessariamente a plataforma. Então, você tem a plataforma televisão e você tem a mídia audiovisual. Então, a mídia audiovisual ela pode estar na plataforma televisão, ela pode estar na plataforma computador, ela pode estar na plataforma redes sociais e assim sucessivamente. Tá? Então, só fazendo essa distinção. E é claro, ao você ter diferentes plataformas usando-se de diferentes formatos de mídia, você vai ter aí uma construção cada vez mais complexa sobre um determinado assunto. E isso está sendo aplicado em várias ambiências, várias situações, justamente porque hoje a gente tem diversas plataformas que a gente pode utilizar, inclusive aí as redes sociais digitais, né? E eu acho muito, muito bom isso, porque todo esse diálogo entre as mídias e o mundo real vai sempre incentivar o objetivo geral, que o objetivo geral é se vacinem. Vai informar todo mundo e aí vai incentivar as pessoas a vacinar. Vai informar e vai incentivar, porque todo mundo tem que se vacinar. Exato, é isso mesmo. Arrasou. E o Raul, eu já ia comentar, Raul, transmídia seria um labirinto com várias entradas e saídas e sem nenhum centro? Mais ou menos isso. Eu brinco que, na verdade, a dinâmica a lógica transmídia é como se fosse uma cebola, né? Você tem... acho que todo mundo já viu Shrek aqui, né? Que ele fala que a cebola tem camadas e tal, que ele briga com o burro por causa da cebola que tem camadas. Pois é essa mesma ideia, né? Você vai ter ali várias camadinhas e aí você vai ter retenções diferentes nessas camadas. Existem pessoas que têm interesses superficiais sobre coisas. E tá tudo bem, gente. O importante pra gente como produtor de conteúdo, quando a gente se posiciona como produtor de conteúdos, é a gente entender que existem diferentes interesses. E a gente produzir conteúdos para esses diferentes interesses. Justamente porque nem todo mundo vai querer ir pro centro da cebola. Agora, essa ideia do labirinto, eu diria que tem um centro sim.
Porque é o objetivo que você tem por trás daquilo ali, que você está criando. Aí pode ser qualquer objetivo. No caso, acho que foi o Lucas, né, que comentou sobre a vacinação. Ele mesmo falou, o objetivo é fazer as pessoas se vacinarem ou se sentirem seguras para vacinar. Então, existe um objetivo. O centro dessa cebola seria, sim, tem um objetivo. Mas, de fato, ele é uma coisa meio labiríntica. Porque você tem vários caminhos, você pode entrar por vários lugares, você pode sair por vários lugares e você pode ficar ali quantas vezes você quiser, entrar, sair, ir para cima e para baixo, enfim. Seria até, inclusive, um labirinto meio 3D, assim, meio Tron, sabe? Inclusive, a tua referência é sensacional. Inclusive, pensando aqui um pouco, Ana, essa ideia do labirinto, ela é bem interessante. Eu acho até que, inclusive, hoje está muito forte nos meus estudos, né, estudando bastante storytelling, e eu penso, inclusive, que a transmídia, ela vai ter, então, ali o seu farol nessas narrativas que vão, na verdade, ser esse fio de Ariadne. Não é isso? Faz sentido. Quando você pensa no que a gente chama de transmídia storytelling, né? Que é você usar a lógica transmídia na narrativa, nas narrativas, no storytelling, na contação de histórias, eu acho que ele tem essa ideia mesmo de te dar fios. Eu não diria que seria um fio, eu acho que seriam fios. Possibilidades de percursos, sabe? Alguém levantou a mão aí. Pois é, eu, como sempre, tô sendo aqui o chato, falando pra caramba. Já ia brigar, já ia dizer. Raspando, relaxa. Na verdade, eu só queria comentar um exemplo, na verdade, que eu lembrei, que eu não sei se posso estar equivocada, pensando em transmídia, mas eu lembrei das HQs do Lucas, que a gente escreveu um artigo, eu, o professor Dixon, a professora Carol, e as HQs do Lucas, ele fez uma HQ digital sobre a pandemia do coronavírus, né? E aí eles fizeram, além dessa HQ que estava disponível de forma digital, eles também fizeram um vlog no canal da HQs do Lucas, falando sobre como mudou a rotina dele, como ele é um quadrinista no espectro autista, então como mudou a rotina dele e como isso influenciou na escrita desse quadrinho. E no Instagram fizeram vídeos também falando sobre a importância do uso das máscaras, que estava também no quadrinho. Então, eu queria saber se isso seria uma forma de trabalhar o transmídia nesse produto, no caso. Pelo que você está falando, eu entendo que sim. Né? Vocês criaram, o Lucas, né, criou percursos possíveis para as pessoas elas encontrarem as informações que ele estava ali compartilhando, né? E elas eram informações que eram autossuficientes. Apesar de elas estarem conectadas com o quadrinho, elas não eram dependentes do quadrinho. Você não precisava ler o quadrinho para entender do que aquilo se tratava. E essa é uma das características principais da dinâmica transmídia, com certeza. Então, no caso, ela, digamos assim, ela complementa, mas ela não completa, no caso, né? Perfeito. Eu brinco que a dinâmica transmídia, ela nunca é completa. Ela nunca se completa. Ela sempre vai estar com o que eu chamo de portas entreabertas, que são esses caminhos aí que você pode entrar ou sair, subir, descer, enfim, que eu comentei aqui. Mais alguém aí levantou a mão? Nada? Mais alguém levantou a mão aí? Eminha. Oi, boa noite. Olá. Olá, tudo bom? Boa noite. Joia. Eu sou o Caio e são algumas perguntinhas assim, mais básicas mesmo. A minha internet estava meio ruim, então talvez tenha escolado esse ponto, eu talvez não tenha pego por conta disso. Quando tu falavas sobre a Star Wars, Disney, enfim, que eles estão ordenhando essa vaquinha e vão espremê-la até o fim, não só Star Wars, como também o universo Marvel, mas enfim, isso é uma questão que é mercadológica, enfim. Mas eu queria saber, se tu não falasse sobre isso, de como tu vês outras marcas, mercadologicamente falando, literalmente, como tu vês outras marcas fazendo a mesma coisa que a Disney,
ou a Disney ela é tão grande que ela também está, entre aspas, disneytizando outras marcas em si. Por exemplo, enquanto a Disney foi e conseguiu abarcar não só o universo Marvel, como o universo Star Wars, como a Fox, como a ESPN, e está se tornando um império. Eu até brinco aqui em casa que daqui a pouco o Mickey vai comprar meu bairro. Mas, por outro lado, a gente está vendo a Universal, a Metro e a Amazon, a Paramount também, estão meio que se arrumando e muitas vezes até se associando para tentar fazer a mesma coisa, talvez no sentido não necessariamente físico de parque em si, mas dentro da questão das suas produções, principalmente audiovisuais, e querendo ou não remetendo para um espaço de internet. A Amazon vai produzir uma série do Tolkien, inspirado no universo Tolkien, enfim, que é imenso. Em contrapartida, a Netflix, no caso, já está soltando trailers que ela vai fazer uma série sobre o Sandman, que é uma HQ também, que tem um universo absolutamente imenso para que possa ser explorado. Então, mercadologicamente, a gente pode ver como essas marcas tentando se adequar ao que a Disney faz, ou é a Disney imensamente grande, literalmente falando assim para as marcas: olha, se vocês querem sobreviver, vocês têm que fazer dessa forma, porque senão daqui a pouco eu vou engolir vocês. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, no caso, é que a transmídia é um labirinto, esse labirinto 3D, enfim, e tudo mais. Quando o Lucas falou da questão das vacinas e tudo mais, eu até comentei aqui que ela pode ser e já está sendo um importantíssimo veículo de divulgação de informações e divulgação científica. Para além da cultura pop, no caso, eu acho importantíssima essa questão da divulgação científica, principalmente nos dias de hoje. Assistindo algumas falas da vida, eu penso que a gente tem que ter aula de metodologia científica no ensino médio, pelo menos para a galera saber como é que uma informação vai ser realmente validada. Mas essa é uma outra questão. Então, assim, a transmídia, como ela é esse labirinto, quais os cuidados que quem trabalha com a transmídia tem que ter para não se perder muito, num sentido, muitas vezes, já voltado, não necessariamente para a cultura pop, mas no sentido muito de divulgação de informação, de cuidado com aquilo que a gente, muitas vezes, vai passar para quem está consumindo o nosso conteúdo. Quem está consumindo o conteúdo que a gente produz. Assim, não deixar muito... É legal deixar solto, as pessoas voarem e tal, assim, mas dependendo daquilo que for, a gente tem que ter o pezinho ali para tentar trazer para a Terra. Então, quais esses cuidadozinhos e tudo mais que tu achas que quem está trabalhando, surfando nesse universo, nesse labirinto da transmídia, tem que ter na hora de trabalhar, na hora de publicar alguma coisa, na hora de falar sobre um determinado assunto utilizando a transmídia? Tá. Bom, vamos lá. Primeira coisa. É muito complicado a gente falar sobre quem começou o quê, ou de quem que eles estão copiando uma determinada forma de agir, né? Quando a gente está falando dessas grandes empresas, desses grandes conglomerados de comunicação, de mídia e tal. Eu imagino, sim, até pelo que a minha pesquisa me aponta, que a Disney ela é, sim, uma referência. Se não só de organização mercadológica, ou seja, como que ela se organiza em termos de modelos de negócios, mas também em como se manter viável, longeva e interessante de uma forma mais perene, né? Imagina, a Disney tem quase 100 anos. Então, nesses quase 100 anos de existência, ela já teve altos e baixos, já quase faliu 2 vezes, só considerando a reinauguração dela nos anos 20, tá? Porque, na verdade, ela é um pouco mais antiga. Então, isso mostra pra gente, né, uma forma que ela vai se adaptando de acordo com as pessoas. E ela vai ditando certos comportamentos sociais
que ela tem tempo para trabalhar com esses comportamentos sociais. Quando a gente pensa na infância dos anos 90, que no caso a minha se encaixa, né? Eu sou uma criança dos anos 90, o que eu percebo? Que grande parte das coisas que eu consumia como criança vinham da Disney. E por causa disso, hoje, na vida adulta, que eu tenho uma enteada, que eu tenho sobrinhos, que eu tenho pessoas, crianças, perto de mim, quando eu vou assistir alguma coisa com elas, ou quando eu vou indicar um filme, ou que eu vou, sei lá, botar alguma coisa para assistir, eu vou puxar um filme da Disney. Ou seja, foi um trabalho de anos e anos ali, preservando, criando, lapidando e renovando uma percepção de valores que são intrínsecos à marca, que, de alguma forma, continuaram comigo até na vida adulta. Né? Então, isso é um ponto importante que a gente não pode esquecer, que é como a Disney, por ser quase centenária e ter se adaptado, se modificado e se recauchutado ao longo desse tempo todo, ela de alguma forma consegue se inditar certos comportamentos mercadológicos. No entanto, ela também responde a muitos comportamentos mercadológicos. Não é à toa que ela criou o serviço de streaming dela. Ela não precisava, ela podia fazer licenciamento, ela ia ganhar muito dinheiro fazendo licenciamento. Porque na TV a cabo, eu não sei se vocês sabiam disso, mas eu descobri isso recentemente, eu achei muito interessante. Na TV a cabo, a Disney, ela abre um licenciamento, tipo uma chamada pública, para os canais de televisão pagos fazerem uma oferta para ela, para ela passar o catálogo dela para ser transmitido na TV a cabo. Então, há uns anos atrás, a gente tinha aqui no Brasil, quem tinha essa permissão, além, obviamente, dos canais da Disney, o Disney Channel e o Disney XD, era o Telecine. Então, o Telecine que passava os filmes da Disney fora dos canais da Disney. E não passava em nenhum outro canal. Porque o que a Disney fazia? Ela abria essa chamada e dizia assim, quem oferecer mais dinheiro, eu oferto meu catálogo por 5 anos. Depois desses 5 anos, ela abria de novo e assim sucessivamente. Então, ela podia fazer a mesma coisa com os sistemas de streaming. De alguma forma, ela estava fazendo no início. Tanto é que você encontrava filmes da Disney, por exemplo, na Netflix. Depois sumiu da Netflix e você só encontrava no Globoplay, por exemplo. Né? E aí, o que ele decide fazer? Não. Eu já produzo filme, eu já produzo série, eu já produzo filme para televisão, eu já tenho o meu aparato. Ao invés de eu terceirizar a clientela, eu crio meu próprio serviço de streaming. Mas por que ele decidiu criar um próprio serviço de streaming? Justamente porque ele viu que é a plataforma que hoje as pessoas estão mais usando. Então aí já foi uma resposta ao mercado, não foi algo que ele ditou. Netflix veio primeiro. A Amazon veio primeiro, né? Então, eu acho que a gente tem que meio que diferenciar um pouco cada coisa para conseguir entender o que seria uma influência, o que seria uma resposta de mercado. E assim, gente, tem uma coisa que eu acho super importante também da gente lembrar, né? Que quando a gente está falando sobre tendências de mercado, tendências mercadológicas de modo geral, a gente tem que lembrar também que boa parte do que o mercado faz é uma resposta como a gente está vivendo. Então, o que a gente está buscando, o que a gente está clamando por como sociedade, é o que o mercado pega e monetiza. Então, se você quer entender tendências de mercado, você tem que olhar para o público, o que o público está fazendo. E é um pouco da lógica de você sair também da sua própria bolha, sabe? Tem um negócio que eu fiz há um tempo atrás, que tem me ajudado bastante, principalmente porque eu dou aula de tendência, é justamente criar perfis fakes, né? Mas puramente para pesquisa, não para stalkear ninguém ou nada específico, no qual eu crio perfis que não tem nada a ver comigo. Então, eu dou like em coisas que eu, Ana, não daria, eu procuro informações sobre coisas que eu não procuraria, de modo geral,
justamente para eu usar o algoritmo a meu favor e eu conseguir ver comportamentos sociais e entender certas tendências que talvez estejam surgindo. Então, se isso é um assunto que interessa a vocês, vale a pena fazer isso. Agora, sobre a sua segunda pergunta, cuidados e coisas assim, né? Que louco, professor. Tendências e coisas assim, né? Que a gente... deixa eu só ler aqui o comentário do Raul, que eu tô vendo agora. Os estúdios MSP são, em âmbito nacional, uma empresa que vai nesse rumo mercadológico absorvente. Acho que o próprio universo da Turma da Mônica já começou com uma pegada transmídia. Sim, é bem possível. Mas o surgimento de mangá para adolescentes que parece ter sido uma virada verdadeiramente transmídia. Aliás, se digitarmos Turma da Mônica no Google, aparece como se fosse uma obra de desenho animado. Os quadrinhos onde tudo começou ficam num plano secundário. Eu tenho algumas coisas sobre a Turma da Mônica. Eu nunca pesquisei a fundo a Turma da Mônica, mas eu sempre admirei o trabalho do Maurício. Eu acho que ele tem uma lógica de trabalho muito parecida com a do Walt Disney. Eu até brinco bastante que ele é o Walt Disney brasileiro, porque ele conseguiu realmente criar um universo da Turma da Mônica mesmo. E desde o início ele tinha essa pegada mesmo transmediática. Ele é uma marca transmediática, né? Assim como a Disney. A Disney começou a transmídia desde o início. Na minha tese eu falo sobre isso. Assim, eu tenho um capítulo que, graças a Deus, eu já terminei de escrever, que é justamente falando sobre o fato da Disney ser uma marca transmediática. Antes do termo existir, a prática já existia, gente. Não é porque o nome não tinha que a prática não existia. Então, já existia. As pessoas já fazem. Se a gente pensar na Bíblia, a Bíblia já era transmídia, entendeu? Então, os desenhos nas cavernas já eram transmediáticos. Então, esses desenhos, essas coisas antigonas e tal, eles já tinham essa linha transmediática. Então, transmídia é só um nome. E muito possivelmente, quando a gente tiver com isso mais enraizado e no sentido das pessoas, ser conhecimento público que a gente faz isso vai ser como a gente se comunica. Então, eu prevejo daqui a uns 10, 15 anos, a gente não vai estar mais falando, isso é transmídia, isso não é. A gente vai estar falando que isso é simplesmente como a gente se comunica. Saca? Luana, Oi. Aproveitar, o pessoal está comentando da Turma da Mônica, porque realmente eu acho que é muito diferenciado, sim, o trabalho que eles fizeram e que eles fazem. Uhum. Eu estive na CCXP, eu acho que foi 2017, eu não vou lembrar agora, 2018, um ou outro, e eu assisti uma fala do diretor de produção, que na época eles estavam lançando o selo da Maurício de Souza Graphic Novel. Uhum. E esse selo tem uma particularidade, que inclusive nasce de uma coisa assim, muito anárquica do Maurício de Souza. Um belo dia ele acordou e disse assim, olha, eu vou simplesmente dar os meus personagens para quem quiser escrever, desenhar. Olha, eu quero fazer isso. Uhum. E um belo dia ele chamou todo mundo e disse, olha, galera, é o seguinte, e todo mundo mesmo. Uma reunião, assim, até onde eu saiba, foi algo... Ele disse, galera, olha, quem quiser pegar meus personagens aqui, pode pegar. Saca? Tipo, pô, e assim, né? Ele comentava que foi aquela correria, né? Dos roteiristas, desenhistas e tal, pra... Uhum. A ideia não era seguir uma lógica harmônica como ela era cânone, o Cebolinha como era. Não, a ideia era que se tivesse um fio, um oxigênio, que se tivesse alguma construção que naturalmente trouxesse uma ponte, mas que tanto os roteiristas quanto os desenhistas estavam livres para, se quiser, redefinir o cenário. E o mais interessante aqui na época que eu estava lá, justamente ele estava falando na época do lançamento da revista da Tina, que quase 6 meses depois eu consegui aqui em Belém, e na minha opinião é até uma das melhores. E as desenhistas e as roteiristas, elas simplesmente jogam uma bomba termonuclear em tudo que era a Tina,
e trazem ela para um modelo que é assim, que a gente fica pensando assim, mas o Maurício ia reprovar isso, né? Não, na verdade, esse conceito que tu estás colocando aí é muito importante, porque realmente a coisa da transmídia, ela não é simplesmente um modelo, ela não é um álbum, né, com uma estrutura fechada, muito pelo contrário. Ela é muito mais um percurso. Uhum. É um percurso, né? E sim, tu tem toda a razão. A Maurício de Souza, eu acho que o pessoal está comentando aqui, a Maurício de Souza, ela teve muita pertinência e muita coragem para pegar o mangá. Alguém comentou aqui, eu não vou lembrar agora, alguém tá, turma aqui tá desesperado aqui no chat. Alguém pegou o mangá e isso foi assim um recorde editorial aqui no Brasil. Inclusive, até onde eu sei, a revista que a Mônica dá um beijo no Cebolinha, que é da Turma Jovem da Mônica, Sim. é até hoje a edição mais vendida da editoria brasileira. Então, isso demonstra também que a transmídia ou essa transversalidade, ela é muito formadora até de novos horizontes, novos olhares, né? Sim, com certeza. Eu queria aproveitar e vou fazer um jabá aqui. Eu e mais 2 paraenses que moram aqui em Belo Horizonte, a gente tem um empreendimento que chama Jambu, com 2 Os, Transmídia, que é Transmídias que a gente fala justamente, a gente faz divulgação científica e a gente fala especificamente sobre transmídia. E a gente tem um podcast que chama Jambu Cast, Jambu com 2 Os, Cast. Vou mandar aqui no chat para quem quiser conferir, tá? Vou mandar o link do Linktree, que é o nosso, que tem todos, né? Tem todos os links importantes. E para quem quiser conferir a gente lá no Instagram, é só procurar o arroba. Tem até um e-book, né, Ana? Eu achei um e-book. A gente tem 2 e-books já. Temos 2 e-books publicados. Um e-book sobre 20 cases de transmídia, o que eles ensinam pra gente sobre isso. E a gente tem um outro sobre slow marketing, que é uma outra pegada, uma outra coisa, mas de alguma forma também se conecta com transmídia. Eu vou deixar vocês procurarem para vocês verem. Mas no podcast a gente fala, a gente explora com muito mais detalhes alguns cases específicos. Então a gente já falou sobre Matrix, a gente já falou sobre Senhor dos Anéis, LOL, Dota, uma série de outras coisas. E a gente fala também sobre conceitos. Então a gente aprofunda a questão, por exemplo, de experiência, a gente já falou sobre nostalgia, a gente já falou sobre o que é transmídia, a gente tem um episódio só sobre o que é transmídia. Falamos sobre eventos midiáticos como o Oscar e tal. Então, eu acho que pode ser para quem tem interesse no assunto, acho que pode ser uma fonte muito boa, porque a gente também dá vários referenciais teóricos. Lá no nosso Instagram a gente indica livros, indica séries, indica uma série de coisas que eu acho que pode ser bacana para vocês continuarem a discussão. Mas eu queria só responder a pergunta, desculpa, eu não sei quem foi que perguntou, mas foi a pessoa que fez 2 perguntas, que perguntou para mim sobre a questão de cuidados, né, sobre a produção de conteúdo e tal. Bom, a transmídia, assim como o Dixon falou, ela não é um manual, ela não é uma receita de bolo. Você precisa ter 10 pitadinhas de não sei o que, 2 colheres de não sei o que lá e tal. Ela não é assim que ela funciona. Ela é um pensamento, ela é uma lógica. Ou seja, você aplica isso de acordo com determinados contextos. Então, eu acho que os limites dela seriam os limites éticos e os limites morais. Ou seja, não fazer, né, nenhum tipo de conteúdo ou não produzir nenhum tipo de conteúdo que possa ferir com a ética e com a moralidade do que você acredita como marca, do que você acredita como produtor de conteúdo. E claro, do que o seu público também acredita, né? Porque também passa um pouco por esse lugar. Mas de modo geral, toda dinâmica transmídia, ela vai ter três itens que sempre aparecem.
O primeiro seria a multiplataforma. Então, é você realmente investir em várias plataformas, não necessariamente todas que existem no mundo, mas aquelas que fazem sentido para o que você está querendo passar para o seu público e tudo mais, justamente para que eles saiam de ambiências diferentes. Então, como eu estava falando aqui para vocês, formato midiático é diferente de plataforma. Então, é interessante explorar diferentes formatos midiáticos em diferentes plataformas para que justamente o público ele tenha... você, inclusive, consiga encontrar públicos que você não encontraria. Então, quando a gente da Jambu optou por fazer um podcast, por exemplo, a gente estava justamente procurando um outro público que a gente sabe que normalmente não vai estar no Instagram, que é um público de uma galera que prefere escutar o assunto, prefere ouvir o que as pessoas estão falando sobre determinadas coisas. E a segunda característica é a expansão. Então, é sempre você pensar em termos de trazer algo a mais, trazer novas informações, se aprofundar sobre determinados assuntos e tal. E o terceiro aspecto é a questão da interação. Interação e participação. É você dar espaço ou deixar as pessoas se sentirem à vontade para que elas interfiram naquele mundo ou naquela construção que você está fazendo. Só que aí, quando você deixa livre, deixa à vontade, existem essas questões, que algo pode ser feito com aquilo que você produziu, que talvez você não goste. Mas é aí que tá. Até que ponto aquilo é seu, já que ele tá pro público? Isso é só um... Como é que chama? Tô só provocando, só uma provocação. Do tipo, até que ponto aquilo é seu ou é do público, sabe? É lógico que você, como sendo o criador, como sendo a pessoa que concebeu aquilo, você tem referência daquilo. Mas cada pessoa vai ter uma experiência diferente com aquilo. E aí, a partir daí, podem surgir N variações, sabe? Acho que é isso. Não sei se eu te respondi, mas eu espero que sim. A gente está com 2 pessoas aqui. Eu não estou conseguindo ver o nome, então me ajuda aí quem levantou a mãozinha. E depois tem o Davi. Uhum. Sou eu, a Fernanda. Oi, boa noite. Fernanda, por que tá tudo louco aqui o teu... Eu não sei, eu coloquei meu nome normal, eu mandei um print lá no grupo. Tá Pra mim tá Fernanda aparecendo o Souza. nome da Fernanda. Pra mim também não tá Fernanda. Puxa vida. Vai lá, Fernanda. Boa noite. Então, tu falaste agora do teu podcast, né? Que vocês falaram sobre LOL e Dota. E aí eu lembrei do que pra mim foi uma das maiores jogadas de marketing que um jogo já fez. Que é o que o LOL fez com as bandas. Ele simplesmente criou bandas de todos os nichos que tu podes imaginar e cobriu, assim, um guarda-chuva de gostos enorme. Foi hip hop, rock e K-pop. E eu gosto dos 3. Então, pra mim foi um sonho, porque eu sou apaixonada por K-pop. Eu amo o rock que o Pentakill faz. Eu não gosto de rock mais pesado do que aquilo, mas aquele rock ali pra mim é perfeito. E o hip hop também me agradou demais. Delicinha. E tem agora a Serafine, que é indie. Isso. Ela veio com essa proposta das redes sociais, criaram um perfil para ela, contrataram um artista para fazer as artes, como se ela estivesse batendo selfie, coisas do tipo, que eu achei um absurdo. Eu achei muito doido. Tinha gente na internet falando, cara, para de fingir que você é real, por favor. Parecia muito que ela era uma pessoa na internet, sabe? E aí eles vieram com essa jogada de marketing incrível. A Serafine pegou milhões de seguidores e todo mundo estava acompanhando tudo que ela fazia. Ela não é uma pessoa real, sabe? Era uma artista fazendo as artes. Então, para mim, essa é a transmídia que mais faz sentido, que é tu pegares vários nichos através de música, né? Porque música é uma coisa que muita gente gosta. É muito difícil tu achar uma pessoa que não gosta de música. E de acordo com a onda, né? Porque o Pentakill surgiu na época que o rock estava muito em alta e agora veio o KDA com uma época que o K-pop estava muito em alta. Então foi sensacional o que o LOL fez. Sim, com certeza. A gente fala sobre isso no episódio, ouve lá. Vou ouvir. Quem mais está na fila? Gente, assim, eu sou lauzeira, então eu sempre vou curtir as coisas que eles fazem.
Olha, eu também sou lozeiro e vou curtir também tudo que eles fazem. Tudo bem que eu dei um pouquinho de hate na Serafine porque ela substituiu a Sona, mas tudo bem. Continuando. Substituiu a Sona, tá lá bombando. Ah, bombando entre aspas, né? Tá muito ruim. Eles têm que fazer um remake dela. Enfim, continuando. Vamos esperar, vai ter o dia agora da cena dos Pra mim, a próximos Sona capítulos, tem vai que ser fogo. iluminar. Ela tem que iluminar porque eu amo a Sona. Eu também gosto da Sona. Mas, enfim, quando você estava falando sobre transmídia, sobre. Na verdade, eu acho que é um negócio que eu peguei de todo o seu apanhado que você conseguiu apresentar pra gente. Uhum. Que eu não consegui tirar da minha mente Escola de Frankfurt. Em nenhum momento, em todo momento, eu estava fazendo muitos paralelos, principalmente ao Adorno. E da última vez que tu falou sobre as 3 etapas que geralmente apresenta, que é a multiplataforma, que é a expansão, isso me lembrou bastante mesmo a forma como o capitalismo age, a forma como o próprio capitalismo age. Ele quer expandir, ele vai expandir para todas as áreas que ele puder. E isso me lembrou também uma discussão do Adorno, sobre a indústria cultural, né? Que a indústria cultural é algo que a mídia impõe para você, mas agora parece que com a vinda da internet, isso não é pior que isso daí, não é de nenhum autor que eu tô tirando da minha cabeça, que a minha impressão vindo disso é que a internet fez com que as pessoas elas colocassem a sua opinião e elas estão sendo mais ouvidas. Então, uma indústria cultural que somente impõe o que ela quer para você está sendo insuficiente na atualidade. Algo que é imposto não é só isso. Então, o que eu estou vendo são as empresas elas observando o que nós queremos e pondo parte disso na gente, mas isso não é uma imposição, porque nós já pensamos isso, é algo que é meio que consenso. Então, é uma pergunta, a partir de que momento isso não está só consolidando ainda mais todo o capitalismo, toda a indústria, a partir de que momento isso não está sendo prejudicial, talvez. Porque ao passo que por exemplo, na série do Falcão e do Soldado Invernal, que é excelente, tem um debate sobre racismo lá, lindo, fantástico. Mas a partir de que momento nós vendo isso, não acaba só consolidando ainda mais a marca da Disney, que também faz coisas ruins? É um questionamento que eu tive agora. É um questionamento que eu tive agora. A partir de que momento isso é bom e a partir de que momento é ruim? É quase um limite que... Porque nós estamos dentro da lógica do capitalismo. Nós estamos dentro de uma lógica de mercado. Então nós temos que usufruir desse meio, mas nós usufruindo desse meio, não vamos só consolidar ele ainda mais? É uma pira doida que eu tive agora, enfim. Só isso que eu queria compartilhar. Eu achei excelente essa colocação, porque é isso, assim, eu acho que você deu a pergunta, você já fez a resposta, e você perguntou uma outra coisa que não tem resposta. Então, vamos lá. É o seguinte, eu acho que, primeira coisa, a gente realmente está inserido em um contexto onde a comunicação, essa ideia de economia da experiência, eu tratei desse assunto justamente porque é isso que está fazendo o capital girar hoje. São as pessoas que... Porque a gente tem hoje tudo de tudo. A gente encontra tudo de tudo. A gente não está numa lógica que a gente tinha há, sei lá, um século e meio atrás, onde você tinha escassez de certos produtos. Principalmente dentro de sociedades como a nossa, como a estadunidense, a europeia, a japonesa e tal. A gente tem acesso a tudo. Então, o que vai diferenciar um produto do outro são os valores, não é mais o preço só. Não é só você pagar menos por uma determinada coisa, ou pagar até mais, aí vai depender, né, do contexto.
é como você associa certos valores àquilo. Então, tipo assim, você tem 2 calças idênticas, uma de uma determinada marca e outra, sei lá, do Manuelito. As 2 calças são idênticas. Idênticas. Você olha, elas são iguaizinhas mesmo, assim. Manelito Só que aí, o que você vai fazer? Hein, Ana? Oi? Manelito pegou pesado, hein? Né? Enfim, eu usei por muito tempo, tá? A calça do Manelito na época do colégio, tá? Só pra constar. Mas não desmereço o bom e velho Manelito. Mas, Maquel. Mas você tem lá essas 2 calças, elas são idênticas. O que vai te fazer comprar uma ou outra vão ser uma série de fatores que você vai atribuir aquelas 2 peças. Se você quer marca mais do que você quer preço, por exemplo, é muito provável que você pague a mais para ter essa calça dessa outra marca e não da Maquel ou Manelito. Em compensação, se você tem uma delimitação de preço e você não pode pagar mais por uma determinada calça, você pode acabar ficando lá com a da Maquel. Mas o que eu quero dizer com esse exemplo que eu dei, basicamente, é que quando a gente entende que a nossa lógica de compra, ela não está mais baseada tanto mais no preço, mas ela está muito mais baseada na questão de valores, no que a gente agrega aos itens, à mercadoria, a gente começa a perceber por que esse tipo de coisas nerds, coisas da cultura pop, por que eles estão tão em alta? É justamente porque eles, por si só, já agregam valores a essa mercadoria. Então, quando você tem uma Havaiana que tem lá o desenhinho do Darth Vader, você pode cobrar R$50 nela. É por isso. É sobre isso, como diz aquele meme. É sobre isso. E aí, quando você pega isso e você começa a pensar no que isso agrega em termos culturais, você começa a se questionar se, de fato, o Adorno não estava certo. Porque, de alguma forma, isso vai deixar... Isso retoma o que a gente chama... que alguns autores atuais têm chamado de cultura da mesmice. Que é você consumir as mesmas coisas no mundo inteiro. Isso é extremamente problemático, porque você deixa de, muitas vezes, consumir ou dar espaço para elementos culturais locais... e você passa a consumir e dar importância para coisas que não fazem parte da sua cultura. Só que aí entra uma outra ideia, que é de um outro cara, inclusive brasileiro, que é de vida transmediática, que é como a gente está tão embrenhado com elementos midiáticos, a gente está tão embrenhado com conteúdos de mídia, que essas coisas já ficarem indissociáveis. A nossa vida já gira em torno dessas coisas e essas coisas já giram em torno da nossa vida. Então, assim, é realmente uma questão filosófica que eu acho que a gente da comunicação, a gente tem que começar a tentar dar conta disso. Porque senão isso vai ficar tão forte e tão... enfim, tão enrolado com a gente, que vai ser até difícil a gente começar a pensar sobre essas coisas. Então, quanto mais cedo a gente começar a fazer esses questionamentos, tipo esse que você fez, de, pera lá, mas isso tudo tem a ver com capitalismo? Sim, tem. Tem. A transmídia, ela dá certo por causa do capitalismo. Porque a gente vive numa lógica de consumo. Isso aí volta lá no Bauman. A gente vive numa lógica, a gente está inserido numa sociedade de consumo. Agora, se a gente vai passar do consumo para o consumismo, aí é um outro rolê. Mas o fato é que o capitalismo, ele sempre vai te levar ao consumismo. Sempre. Porque o objetivo dele é esse, é que você gaste dinheiro, é que você gaste a sua mão de obra para ter dinheiro para gastar com a mão de obra, com o produto da mão de obra de outras pessoas. Essa é a lógica do capitalismo. Então, como a gente está inserido numa lógica de consumo no qual quanto mais você tem, melhor, e quanto mais coisas você puder adquirir, melhor também, a lógica transmídia brilha, porque a ideia da transmídia é isso, é mais, é expandir sempre. Então, se você parar para pensar, é um negócio que faz totalmente sentido, totalmente se conecta ali, liga, funciona, né?
Aí, quando a gente começa a fazer esses questionamentos mais filosóficos, do tipo, porra, mas tá, beleza, isso aí serve para isso aí tá inserido nisso, a gente começa a tentar pensar em como que a gente pode mudar essa lógica, ou pelo menos melhorar essa lógica, ou pelo menos aplicar essa lógica em outras áreas. Então aí entram movimentos como ativismo transmídia, educação transmídia, política transmídia, que aí são movimentos que tentam usar essa lógica para uma outra configuração. Tem um livro recente maravilhoso da Donna Hancock, que é uma autora australiana. Infelizmente esse livro só tem em inglês, mas se vocês quiserem eu posso mandar para o Dixon, ele manda para vocês, para quem quiser ler, que chama A Revolução da Transmídia através do Espaço. E esse livro é maravilhoso, eu estou usando ele na tese, assim, à torta direito, tem Hancock, 2021, assim, para cima e para baixo na minha tese, porque basicamente o que ela defende é a utilização da lógica transmídia para povos tradicionais e pessoas contarem a sua própria história. Então, como que você pode usar essa lógica que é utilizada por grandes empresas de entretenimento que têm muito dinheiro para investir, como que você pode usar isso numa lógica menor para comunidades, para civilizações que muitas vezes têm uma abordagem um pouco diferente da que a gente tem no mainstream e tal. Então, eu acredito que esse movimento é um movimento que a gente pode fazer e que é possível. Aqui na UFMG eu faço parte de um projeto de educação transmídia, no qual a gente usa a lógica transmídia para divulgação científica e para resolver problemas dentro de escolas de países de língua portuguesa. Então, a gente teve um projeto muito legal em Moçambique, que lá eles tinham um problema muito grande com leitura. As crianças, elas tinham dificuldade de ler. E elas aprendiam a ler muito tarde em relação, né, a outros países. Então, a alfabetização delas era tardia. E aí, a gente começou a conversar com essa escola, lá em Moçambique, e a gente começou a trocar uma ideia, a gente começou a mapear que talvez o problema deles, na verdade, fosse que eles não contavam as próprias histórias. Então, a gente propôs criar um projeto onde as crianças contassem as suas próprias histórias. Então, quando a gente deu esse start, deu uma série de resultados. Eles começaram a eles criaram um clube de contação de história dentro da escola. Aí, as pessoas começaram a ler, as crianças começaram a ler, as crianças começaram a querer escrever. Aí, a gente montou um livro, o que foi o resultado das histórias que eles criaram. Então, basicamente, a gente usou a lógica transmídia para criar uma série de ações na escola para que as crianças começassem a pegar gosto pela leitura e tivessem interesse em se alfabetizar no tempo certo dentro lá da lógica do país. Então, esses exemplos eu acho que são só para mostrar para vocês que a gente pode usar essas coisas em outras ambiências, a gente pode usar essas coisas em outros lugares. E lógico, gente, a cultura pop, ela é o ponto de partida. Eu penso muito nisso, sabe? O que eu posso pegar daqui que me ajuda a ler a sociedade e trazer alguma coisa para ela de volta, sabe? Temos perguntas aí. Vai, Caio. Beleza. Do que tu falaste dessa questão do regionalismo, entre aspas, de contar a sua própria história e utilizar a transmídia, para expressar a sua realidade, eu lembrei de dois casos assim, que eu gostaria de compartilhar. O primeiro é o Índios Online. O Índios Online era um site, eu acho que ainda está no ar, que ele foi criado por indígenas, junto com uma galera da Universidade de Dourados, para que os indígenas pudessem montar dentro desse site pequenos blogs para eles, de fato, falarem sobre como era a realidade do ser indígena na internet, a partir, claro, do ponto de vista deles. E dentro disso surgiu uma banda de hip-hop, e eu acho que, infelizmente, ela já acabou, uma banda de hip-hop indígena, que eles cantavam em Tupi-Guarani. E tinha lá algumas músicas dentro do Índios Online. Se ainda tiver esse site, eu vou tentar aí, colocar links e por aí vai. E o outro é um projeto, nós tivemos há um tempo a participação do professor
do professor José Guilherme, e ele comentou sobre um projeto na UFPA que é o IFNOPAP. O IFNOPAP das narrativas amazônicas e tudo mais, e a partir dessas narrativas amazônicas, que a galera do IFNOPAP ia nos interiores da Amazônia, gravava os áudios, as pessoas contando as lendas, as suas realidades, enfim, criou-se um podcast chamado Conto Caboclo, que ele, de fato, eles vão, tá no Spotify, enfim, eles vão criar esse podcast como se fosse contação de histórias, e na contação de histórias são os áudios das pessoas lá dos idos de 80, dos idos de 1990, ou seja, você também utiliza esse espaço de transmídia para também dar voz ao regionalismo. Isso que tu tocaste eu achei muito bacana, muito pertinente também. É claro que a gente vive esse processo de massificação cultural, de indústria cultural, de massificação do gosto, isso principalmente depois da Segunda Guerra Mundial. Sim. Mas é importante que esse espaço ele também seja utilizado para que a gente possa dar voz ao pequeno, que a gente possa literalmente ver esse pequeno ou ver a história de baixo para cima, do pequeno para o grande, e de como a transmídia ela pode ser essa teia de aranha de construção de narrativas do regional. Achei muito pertinente isso que tu disseste, e também do ativismo transmídia. E quando falas do ativismo transmídia, eu lembrei direto da Greta também, no caso de como ela utiliza, de como a galera que está com ela, enfim, utiliza principalmente as redes sociais, os pronunciamentos e tudo mais, para que a Greta possa ser esse símbolo em si de ativismo ou de ativismos na contemporaneidade. Acho muito interessante esse ponto que tu tocaste. Sim, a gente tem um episódio no JamboCast que a gente fala sobre ativismo transmídia, que a gente recebe inclusive uma pesquisadora disso, e foi muito legal, justamente porque a gente começa a ter essa ideia de como que pode deslocar, né, a coisa da transmídia para outras ambientes. Eu mandei aí no chat um projeto transmediático que chama Refugee Republic, que foi eles fizeram um documentário, fizeram esse site, que é um site que você pode visitar os campos dos refugiados e ver as histórias deles. São histórias que não entraram no documentário, então é meio que um complemento. E eles fizeram uma instalação de arte em vários museus no mundo, levando essas histórias para outras ambiências. Então, eu acho que é um pouco isso, assim, sabe? É a articulação de plataforma, a articulação de mídia, de formatos midiáticos, como que você pode, de alguma maneira, trazer ou levar uma mensagem de modo mais amplo. E é lógico, gente, não vamos nos iludir achando que esse tipo de projeto, como esse do Refugee Republic, ele vai ter tanto espaço ou tanta visibilidade quanto um projeto como o Marvel MCU, né? O Marvel Cinematographic Universe. É lógico que não. São pegadas diferentes, são propostas diferentes, mas eu acho que é importante que eles existam. Sabe? Oi, Tem Davi. mais outra. Opa, oi, eu de novo. É que vocês estavam falando agora sobre na verdade, desde que eu falei, né, sobre aplicar a lógica da transmídia em assuntos que são realmente importantes. E eu acho bastante interessante isso, porque tem um questionamento que eu tive várias discussões com alguns colegas meus de curso sobre a cultura pop. Nada de lá pode vir, vai ser revolucionário. Claro, pode ajudar, pode contribuir com como um todo, o problema como um todo. Você pode contribuir para ajudar, para diminuir ele, mas nunca vai ser revolucionário. Porque para ser revolucionário é impossível, dentro da lógica do capitalismo. Algo que seria mainstream, é impossível você ser revolucionário. Mas eu acho que a questão maior não é que você revolucionar, sabe? Apesar de que seria excelente se pudesse, mas de um modo mais realista,
é inviável isso acontecer. Então, a questão é que, de qualquer forma, nós estando nesse meio, é impossível nós conseguirmos ser revolucionários, é impossível nós revolucionarmos o sistema, porque dentro dele, ele já está impregnado, ele já está dentro de tudo. Então, a existência de projetos assim, a existência de projetos, mesmo que não sejam algo que vão mudar toda a sociedade, eles são importantes existir por conta de que a pouca mudança, mesmo que seja para um grupo pequeno de pessoas, é assim que as coisas melhoram, sabe? As coisas melhoram começando de algo pequeno que pode expandir, ou que não pode expandir também. Mas acho que é importante sempre tentar, né? Acho que esse é o mais importante. O mais importante é você tentar fazer o mundo ficar melhor, você tentar fazer um mundo melhor. E eu gostei bastante sobre isso que está divulgando, sobre principalmente desse último link dos refugiados, sobre também a questão do Caboclo Cast, que acabou de falar, também que é na nossa lógica, né? Eu acho muito bacana quando eu encontro um projeto desses e geralmente quando eu coloco algo assim, eu falo para um amigo e aí ele responde, cara, mas isso daí não vai adiantar de nada. Eu não penso desse jeito, eu acho que adianta. Adianta, mesmo que seja um pouco, mesmo que seja para um grupo seleto de pessoas, mesmo que não vá alcançar um grande meio, adianta sim. Mas é isso. Não, é isso mesmo, eu concordo com você. Eu acho que a gente tem que começar de algum lugar, né? Se a gente quer fazer alguma diferença, trazer alguma coisa diferente, ou falar com outras vozes, trazer outras vozes para serem ouvidas, eu acho que precisa começar de algum lugar. E eu acho que, assim, na minha opinião, eu reforço aquilo que eu falei. A cultura pop, para mim, ela serve de um ponto de partida para eu entender a sociedade, voltar para ela e trazer algo a mais, sabe? Trazer algo que eu aprendi com esse processo e que pode ser utilizado de outras formas. Então, por exemplo, esse livro que eu comentei com vocês, da Donna Hancock, ela traz 3 projetos diferentes, ela fala sobre 3 projetos diferentes, um de literatura, um de representatividade, e um outro sobre refugiados. Tem esse projeto do Refugee Republic que eu mandei para vocês aí. E eu acho que é isso, a gente começar a pensar em como dar vozes, né? Eu vou fazer outro jabá aqui. Teve uma colega minha lá da UFMG que eu conversei. Eu tenho um segmento no meu perfil pessoal que chama Conversas que Somam. E eu convido pessoas para falar sobre determinados assuntos. Normalmente são assuntos que eu não domino, justamente para eu conseguir ter essa troca. E eu convidei uma colega minha que chama Isabelle, que ela tem um projeto chamado Não Tenho Pai. Ela começou esse projeto na graduação e agora no mestrado ela finalizou, assim, né? Ela finalizou no mestrado, mas ela pretende continuar ele no doutorado. Ela fez um livro-reportagem, onde ela basicamente entrevistou pais e filhos. Só que pais em uma comunidade periférica daqui de Belo Horizonte e a relação que eles têm com seus próprios filhos. E vice-versa, como que esses filhos têm essa relação com esses pais. E aí ela vai investigar essa figura paterna e como que essa figura paterna ela incide ou não incide sobre a vida desses filhos. Então, assim, tanto que o subtítulo do livro é Não Tenho Pai, mas Sou Herdeiro, que é justamente ela fala sobre essas coisas que acabam virando herança dessas pessoas, que mesmo que não estão relacionadas com seus pais. E nisso ela faz um retrato muito sensível dessas histórias, porque ela ouve essas histórias e ela conta ali e ela faz uma análise disso e como que isso se reflete no Brasil que a gente está vivendo, que de alguma maneira tá ali totalmente intricado e misturado com essas relações paternas muitas vezes ausentes.
Então, vale muito a pena assistir esse Conversas que Somam. Eu vou mandar o link aqui para vocês, para quem tiver interesse. E foi uma conversa sensacional que eu tive com ela. E, assim, quando a gente pensa muito sobre essa coisa de dar vozes, né, de utilizar o que a gente tem para, de alguma forma, deixar o outro falar ou ouvir o outro, enfim, eu acho que passa muito por esses lugares, assim, de quais histórias que a gente quer contar e o que, de fato, a gente quer ouvir ou acha que é importante ser ouvido, sabe? E eu acho que a gente pode aprender a como fazer isso com a cultura pop. Muito legal, gente. E aí, a gente começa a chegar no nosso finalzinho. Afinal de contas, já chegando quase 2 horas de... E eu tinha prometido já que a gente não ia mais usurpar do tempo dos nossos convidados. Até porque da última vez brigaram comigo que eu falo muito e demais, e às vezes não deixo nem o convidado falar. Aí hoje fiquei quietinho, deixei todo mundo falar também. Verdade, você falou bem pouco, Dixon. Ana, cara, é um prazer inenarrável, inclusive voltar a falar contigo. Sim. Depois de anos, né? Acho que a última vez que a gente falou foi lá pelo Clique, né? Participando do festival, faz bastante tempo. Verdade. E foi muito bacana quando a Carol disse, não, tem aqui uma pessoa que estuda transmídia, acho até que foi o Anderson que deu, enfim. Aí disse, caramba, Ana, meu Deus do céu. Verdade. Então foi uma oportunidade, claro, né, para refazer os links, mas principalmente com a felicidade de saber, cara, que tá aí, monstra, né, daqui a pouco doutora, com esse trabalho incrível e que eu precisava trazer aqui para que o nosso pequeno grupo, né, somos iniciantes na pesquisa, pudéssemos conhecer e pudéssemos, inclusive, de alguma forma, sermos tocados por esses conceitos que eu já sei de um ou outro, que com certeza curtiram muito a ideia. Uhum. E em algum momento vão tratar dessa transversalidade, que inclusive é uma proposta do próprio grupo, como tu deve ter percebido. Uhum. O Lucas, que inclusive é meu filho, é de biomedicina, temos gente de história, temos gente de propaganda, de design. Uhum. Então o nosso pequeno grupo ele é bem diversificado nesse sentido. Então eu queria te agradecer muito a generosidade, inclusive aproveitar já aqui, né? Não deu semana passada, mas eu queria ver se eu conseguia fazer uma live contigo. Não deu, né? A gente não conseguiu fazer. Depois a gente combina direitinho a nossa live lá no nosso grupo, que é o KB Pesquisando, que é a assessoria que eu tenho com a minha esposa, para tratar de pesquisa, e vamos falar de mais pesquisa. Vão. Tá? E eu queria que tu desse aqui essas últimas palavrinhas para a galera, principalmente para esses meninos que estão começando a escrever. Daqui a pouco a gente está... o grupo vai estar criando já os seus primeiros textos. Diz aí como é que a turma pode se inserir. Bom, primeira coisa, eu acho que vocês já estão fazendo, né? Que é vocês estarem dialogando sobre pesquisa, dialogando sobre o que vocês acham de interessante, as percepções que vocês têm do mundo. Eu acho que essa é a primeira coisa. Assim, quando eu converso com o pessoal de graduação, eu falo muito isso, que tipo, o ponto principal é você ser curioso, sabe? De você ver um negócio e achar aquilo curioso e de alguma forma aquilo te trazer um interesse para você entender aquilo melhor, sabe? Você não precisa ter todas as respostas, na verdade é até bom que você não tenha, que você tenha muito mais perguntas do que respostas, porque aí você consegue ler muita coisa, descobrir muita coisa, ouvir muita coisa. E eu acho que cada vez mais a gente precisa também
de pessoas que tenham interesse em explorar outras vertentes de pesquisa. Não só a pesquisa acadêmica dura, tradicional, né, de você escrever uma tese, de você escrever uma dissertação. Eu quero dizer, essas coisas todas são muito importantes, mas eu acho que cada vez mais a gente tem precisado de divulgação científica, de pessoas que façam essa ponte entre o mercado e a academia, de tipo, traduzir para o mercado o que a academia está estudando e vice-versa, conversar com os nossos pares, e um pouco disso foi o motivo pelo qual eu fundei a Jambu, né, junto com outros dois amigos. Foi o fato de que a gente viu que as pessoas... A gente começou com uma agência e a gente tinha uma proposta de fazer transmídia na agência, né, para os clientes, e a gente chegava nos lugares e a gente via que nem os nossos colegas de comunicação sabiam o que era transmídia, e a gente falou, não, vamos explicar primeiro o que é esse rolê, porque a gente tem que criar a demanda primeiro para poder ter cliente. Então, foi assim que a gente acabou transformando a Jambu. Queria convidar vocês, né, se vocês assim tiverem interesse nessas áreas, que fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu botei aí no chat o meu e-mail, o meu Instagram e o Instagram da Jambu. E tipo assim, podem entrar em contato com a gente, comigo particularmente, se vocês quiserem referências sobre algum assunto, se vocês quiserem marcar uma conversa online para, olha, eu estou querendo pesquisar isso aqui, a minha ideia é essa, quais referências que você acha que pode ser legal para eu tratar, eu faço isso, eu apoio vocês e tal. Contem comigo para isso, porque eu acho que a gente precisa estar junto, trabalhar junto e seguir fomentando a pesquisa, fomentando, né, essa troca. E eu acho que cada vez mais, isso é uma coisa que eu acredito e que eu defendo, eu acho que cada vez mais a gente tem que ter um ambiente cooperativo na academia. Eu senti muita falta disso logo que eu comecei a fazer o doutorado, e graças ao universo eu encontrei pessoas as quais eu me cerquei, que puderam me ajudar. Então eu acho que é isso, a gente vai criar uma corrente com isso. Então eu me disponibilizo para ajudar vocês, e vocês daqui a alguns anos vão se disponibilizar para ajudar outros, e a gente vai criando conhecimento dessa forma. É isso, vamos que vamos. Sensacional. Sensacional. E aí, para a gente finalizar, Carol, os nossos informes. Opa! Eu só faço a parte chata, que é de cobrar, de avisar as coisas. A gente teve um probleminha mais cedo, gente, quanto a uns nomes que não apareceram. Eu não sei por quê, mas eu perguntei aqui e não se identificaram. A gente só está tendo um cuidado, gente, porque a gente sabe que nessa coisa de reunião online, infelizmente, a gente tem que ser muito cuidadoso, porque tem gente que invade live, tem gente que passa cenas obscenas, tem todo tipo de coisa. Então, sempre que vocês entrarem, que eu perguntar, dizer assim, olha, tem gente que não está aparecendo o nome, se identifiquem todo mundo, só para a gente poder fazer a frequência de vocês, para a gente ter esse controle. Sobre os nossos avisos, vai ter a jornada. Eu já mandei lá no grupo, então é obrigatório todo mundo participar da Cyber Jornada de Quadrinhos. Pensem no que vocês querem fazer aí, no que vocês estão pensando em produzir. É um resumo expandido, então é super tranquilo, não tem nem por que se estressar. Dia 25, na sexta-feira, a Fabi vai fazer uma oficina sobre resumo expandido para vocês entenderem como é que faz esse resumo. E aí, no dia 2, a gente vai se reunir para ver como é que está o andamento desses resumos para a gente poder submeter até o dia 15, que é o nosso prazo. A nossa próxima reunião é no dia 2, então. Lembrando que dia 25 a oficina é obrigatória para todo mundo. De avisos são isso, meus amores. Bacana. Gente, e bora para aquele finalzinho. Abre todo mundo a câmera aí para eu poder fazer o print aqui da nossa reunião. Todo mundo do ladinho. Aqui Opa, vai ter print? Espera lá, deixa eu soltar meu cabelo aqui. Aquela, né? Espera lá. Bora abrir a câmera aí pra gente fazer o print de hoje. Soltar o cabelo aqui para ficar
ficar mais apresentável. Menina, eu tô terminando um artigo que eu tenho que mandar hoje, meia-noite. Carol sabe muito bem como é essas loucuras. Nossa Senhora. Na verdade, nem meia-noite, é 23h59. Fechado no microfone, O cara. capítulo da tese que eu terminei, graças a Deus, eu tô desse mesmo jeito. Cada pedaço é um graças a Deus. Não. Não, quando eu cheguei na página 200 da minha tese, eu quase chorei, assim. Não acredito que eu tô aqui. Só falta metodologia e análise. Já? Acho que de Todo novo mundo? pretinho. Quem tá faltando? Bora lá. Poxa, pior que... Beleza? Vou fazer, hein? Cadê o Caio? Saiu, né? Sei. Olha aí, tá vendo? Ó, o cabeçudo aí. Pronto. Aê! Gente, muito obrigada pelo convite. Queria agradecer novamente. Foi muito bom, de verdade. Espero ter contribuído aí para as pesquisas de vocês, para as coisas que vocês estão querendo fazer. E contem comigo aí para o que eu puder ajudar. A gente que agradece, Ana. E assim, o Dixon não te achou antes, não é porque ele não gosta de ti, é porque ele não é transmídia, entendeu? Aí ele não olha as coisas, ele não vê as pessoas. Eu que tenho que estar, tu já viu fulano? Olha que legal que o fulano está produzindo, entendeu? Porque senão ele não vê nada. Olha, Dixon, então, te falar. Essas coisas assim de quem nasce no século XX, sabe? Os anos Uai, 80, entendeu? Enfim. eu sou dos anos 90, meu bem. Eu também sou do século XX. Isso aí é só. Essa é desculpa, tá? Quero te dizer. Olha, pois é, né? Gente, mais uma vez, muito obrigado por essa sexta-feira incrível. A gente encerra aqui a nossa reunião. Professora Ana, maravilhoso. Saímos daqui agora mais transmediáticos. É isso aí. Beijo no coração, gente. Até uma próxima. Que a força esteja com todos vocês. Tchau. Falou, tchau, tchau, gente. Até. Boa noite, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço.